A gente vai retomar nossos estudos e semana passada a gente falou da palavra de Deus, né? A gente está retomando os estudos da sala de fundamentos para os que não vieram. A gente ficou alguns 2 meses sem essas aulas de doutrina, né? Porque a gente estava recebendo alguns pastores, aí, alguns preletores, e aí a gente voltou e está dando a revisão, e vai dar mais uma revisão hoje na segunda matéria, que é o ser de Deus e os atributos dele, para que depois, de fato, a gente dê andamento na sala. Porque, com certeza, alguns já esqueceram, principalmente os que estão se preparando para a sala, né? Então, a gente quer voltar e deixar bem fixado essas doutrinas da nossa confissão de fé, da nossa fé reformada, da palavra de Deus, daquilo que a gente crê e acredita. Né? Igual a gente falou semana passada, se alguém pedir razão da sua fé, nós temos que saber o que a gente crê. Né? A gente não é um bando de alienado, habitolado, né, que crê pelo simples fato de crer. Não, nós cremos porque nós temos um Espírito Santo que revela as vontades dele sobre a nossa vida, que inspirou homens a escrever uma palavra que fica na nossa vida e que nos norteia, que é a nossa regra de fé e de prática, que a gente viu semana passada. De uma palavra que ela é totalmente inspirada por Deus, né, que ela quer dizer que ela é proveitosa, ela é útil para nos ensinar tudo a respeito de repreensão, correção, para nos ensinar sobre a justiça, para nos habilitar, com essa finalidade, nos habilitar para que sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Por isso que a palavra de Deus ela é a nossa regra de fé e prática. A gente crê que ela é inspirada pelo Espírito Santo, as suas declarações a respeito de salvação e santificação, elas são extremamente claras, ela não tem erros, ela é inerrante e ela é suficiente para nos ensinar tudo em matéria de fé. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a completa revelação de Deus para a sua igreja. Nós precisamos crer nisso nessa manhã. Amém? Então nós precisamos crer nessa palavra, ouvir essa palavra, amar essa palavra, guardar essa palavra, sofrer por ela, permanecer nela, pregar essa palavra. Porque essa palavra agora nos vai levar a aprender tudo que a gente vai ver, talvez nesses 2 meses aqui, sobre doutrina do Senhor. Né? Uma palavra que é revelada a nós. E a gente vai falar hoje sobre esse ser de Deus e os seus atributos que são revelados nessa palavra. Como que a gente conhece Deus? Como que a gente pode conhecer a Deus? Você vai marcar um cafezinho com Ele? Café com Deus Pai? Você não vai marcar um cafezinho com Ele. Você tem até devocionais aí, né? Algumas devocionais inspirativas, motivacionais, né? Mas o que de fato faz você conhecer esse Deus? É apenas a palavra dele. E quando ele vai nos ensinar a respeito dele, sobre ele, os seus atributos, né, que são bases fundamentais da nossa fé, né, que é a crença em um só Deus, né, em um só Senhor, onde a Bíblia vai falar que existe uma trindade, por mais que essa palavra trindade não esteja escrita na Bíblia. Não está escrito na Bíblia trindade, você pode procurar que você não vai achar essa palavra trindade. Mas é a forma de expressar, de conhecimento nosso sobre esse ser de Deus, é falado a respeito dessa trindade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. A Bíblia não fala que só um só Deus. Então é isso que a gente precisa aprender nessa manhã. Nós cremos num Jesus também que é Deus. A gente vê muitas igrejas aí não crendo em Jesus como Deus, com o Espírito Santo como Deus. Mas a palavra de Deus, essa que é revelada, essa que a gente estudou semana passada, essa que é totalmente inspirada para homens, pelo Espírito Santo, para nos trazer, nos revelar esse Deus, fala que eles são Deus. E talvez muitas vezes a gente tenha uma dificuldade de poder expressar, de falar sobre Deus, sobre esse ser de Deus. Por quê? Como que você vai falar
de um ser que é totalmente eterno. O que é eternidade? A gente tem dificuldade com essa questão de tempo, não tem? Meia hora para nós é meia hora para nós. 1 hora para nós é 1 hora para nós. 10 anos para nós são 10 anos. Agora, pega 10 anos, 30 anos, você tira 10, sobra quanto? 20. Pega a eternidade, tira 10 anos, quanto que sobra? Eternidade. Então, você explicar sobre um Deus que é eterno, que todas as coisas foram criadas pela sua fala, haja luz, haja firmamento, haja o sol. Pensou se fosse com a gente? Seria bom, né? Quarto arrumado, rapidinho, né? Sem trânsito, só com o poder da palavra. Não tem como você explicar um ser tão eterno que faz tudo com a sua palavra, um Deus que é totalmente soberano, um Deus que age segundo a sua própria vontade, sobre o beneplácito da sua vontade, sobre o conceito da sua própria vontade. Ele faz o que ele acha que tem que fazer, o que dá na telha dele, o que ele quer fazer. Né? Muitas vezes a gente também quer agir conforme da nossa cabeça, e vai da zebra, né? Todas as vezes da zebra, mas é um ser que simplesmente é. Êxodo 3,14 vai falar assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Deus simplesmente é. Você quer uma explicação mais lógica para isso? Eu vou ficar te devendo. E talvez ninguém vai te explicar quem de fato é Deus. Ele simplesmente é. Só que esse Deus que simplesmente é, a Bíblia fala também de um Deus que nos ama. E é um Deus que se revela a nós, se dá a conhecer a Ele, e Ele se revela através dessa palavra, naquilo que de fato é importante para a gente. A Bíblia vai falar que tem coisas que pertencem só a Deus. Não é? Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, o que Ele revelou, a sua palavra, pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, não pertence só a nós. Nós precisamos ensinar esses meninos, né? E a gente vai ver depois no livro de Deuteronômio o povo de Israel ensinando, repassando, né? Para quê? Para que nós possamos cumprir a palavra dessa lei. Então nós precisamos conhecer, entender, estudar, praticar, para que a gente possa cumprir essa palavra, para cumprir a vontade de Deus sobre a nossa vida. Ah, isso é um Deus tirano? Não. A Bíblia fala que a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então Ele quer que a gente conheça Ele para a gente viver uma vida boa, para que a gente viva uma vida perfeita, uma vida também agradável. Então Ele revela essas coisas para nós na Tua Palavra. Coisas vão ficar escondidas aqui, que Ele não vai nos ensinar e nós não vamos aprender. Tem coisas que de fato Ele não nos revelou, né? As coisas escondidas aqui, elas vão indicar que há coisas que o Deus, aquele que é governante de todas as coisas, aquele Deus que é soberano, escolhe não revelar ao seu povo, aquele povo da aliança. Está dando para escutar? Tá, acho que eu mesmo não estou me escutando. Ao povo da aliança. Há conhecimentos de que Deus mantém para Ele próprio. E parte disso, que Ele mantém para Ele, é porque nós não conseguimos compreender muitas coisas do nosso Deus. A Bíblia vai falar que os seus pensamentos, que os seus caminhos vão além da nossa capacidade de compreensão. Como você vai compreender um Deus que entrega seu filho por amor a um bando de pecador? Como você vai entender isso? Quem tem filho aqui entregaria seu filho por um bando de gente que não presta? Você não entrega nem para quem presta. Imagine para quem não presta. Então tem coisas que a gente não vai conseguir entender. Isaías vai falar que os pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos
pensamentos. Então, as coisas encobertas são de um Deus extremamente soberano. Soberano. Um Deus que é soberano, que é outra doutrina fundamental da nossa fé. Para que a gente entenda o que é pregado, o que é falado, o que é cantado, nós precisamos entender que tem um Deus que é extremamente soberano. E essa soberania de Deus vai fundamentar muito das nossas crenças, né, que a gente vai ver para frente, aí a gente vai ver falar sobre predestinação, de escolha, de eleitos. E vai ter gente que vai arrepiar com isso. Mas nós temos que crer num Deus que é extremamente soberano. Então, quando a gente fala desse ser de Deus, dos seus atributos, e entenda atributos como qualidades, como virtudes, né, é totalmente baseado na palavra de Deus, daquilo que ele resolve se revelar para nós, né? Agora ficou bom. Agora ficou até bom demais. Tá bom, a altura tá boa. Informações suficientes para nos permitir que nós conheçamos, que agora passamos a conhecer a Deus, nós possamos fazer escolhas informadas naquilo que Ele se revela a nós. As coisas reveladas nos pertencem e também pertencem aos nossos filhos com um único propósito. Conhecer a Deus, existe um único propósito nisso. Nós precisamos observar toda a palavra dessa lei dele. Então, um Deus criador, soberano, inigualável. Isaías 46, o livro de Isaías vai falar de um Deus, ele vai revelar a Jesus, ele vai profetizar a Jesus e revela um Deus para nós que não há outro igual. Ele vai falar em Isaías 46, 8 e 9, assim, ó: lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai a sério, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Um Deus que é inigualável. Qual que é o contrário de Deus? Qual? Diabo? Não. Não existe contrários para um ser igual a Deus. Então Deus, ele começa a se revelar para a gente, para nos informar, para nos ensinar, para que a gente seja e pratique a sua boa, perfeita e agradável vontade dele. A palavra de Deus, ela vai nos deixar claro que essas leis foram dadas para que a terra fosse abençoada. Então Deus se revela para de fato nos abençoar. Era assim no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, e é também agora na Nova Aliança. A Nova Aliança com Cristo, tudo que Ele nos ensinou, né? E isso não é surpreendente, porque a Bíblia vai falar de um dos atributos de Deus que a gente vai ver mais para frente, de um Deus que é totalmente imutável. Então Ele escolhe um povo para amar e continua amando esse povo agora através de Jesus num novo nascimento. Assim como acontecia com Israel, Deus tem uma aliança com a gente no Novo Testamento. Agora, uma aliança que ela é escrita onde? Hebreus vai falar que essa aliança agora ela é escrita no coração. Essa lei, os seus desígnios, os seus ensinamentos não estão mais em pedra, em tábua. Agora elas estão aonde? No nosso coração. E nós precisamos guardar essa palavra aonde? A Bíblia fala para guardar ela no próprio coração, para que a gente não peque contra Deus. Então o Novo Testamento é uma aliança escrita agora no nosso coração. E as bênçãos prometidas no Novo Testamento são agora também espirituais, para que a gente passe a conhecer a Deus, a andar com a fé e levar Jesus a ser conhecido, a conhecê-lo e também a ser conhecido. Não pode ser motivo de arrogância querer conhecer ao nosso Deus. Não pode ser motivo de arrogância. Então, buscar ao Senhor Deus será sempre para a gente viver uma vida de piedade. Buscar conhecer esse ser de Deus e seus atributos sempre vai ser para a gente viver uma vida de santidade. Nós precisamos conhecer ao nosso Deus para nós vivermos piedosamente e vivermos uma vida santa. Infelizmente, muitas pessoas querem conhecer a Deus para saber mais que o outro, não é?
para entrar talvez em debates aí intermináveis sobre teologia, sobre tudo. Debates que não vai nos levar a nada. O motivo da gente conhecer esse ser de Deus é para que a gente viva uma vida piedosa. É impossível você conhecer a Deus intimamente e não viver uma vida piedosa e de santidade. O conhecer a Deus, o conhecer a Cristo vai resultar em duas coisas. 2 Pedro, se puder abrir aí. Não pode ficar lá em cima não, os namorados eles ficam olhando para o outro. 2 Pedro 1, 3-8, fala assim, ó. Abriu? Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem a uma vida e a piedade. Então, o revelado Senhor, o seu poder divino, o seu divino poder, nos tem sido doado para que a gente viva de duas formas, né? Ela vai nos conduzir a uma vida e a piedade, quer dizer, plenitude. Está querendo falar ali sobre totalidade. Só que ele continua, ele fala assim, ó, visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Pelo quê? Conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E ele continua, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então a gente conhece a Deus para nos tornar participante agora dessa natureza divina, livrando-nos do quê? Da corrupção e das paixões que há no mundo. O conhecer a Deus vai nos livrar das corrupções e dos amores, dos prazeres, das vontades que nós temos no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, quer dizer, que não tenham frutos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Cristo, vai nos fazer viver uma vida diligente, cheia de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, piedade, fraternidade, amor. Então é impossível nós queremos conhecer a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, conhecermos a vontade revelada para nós e não vivermos dessa forma. Nós precisamos viver dessa forma. Os crentes precisam viver uma vida piedosa. Então Deus agora, no seu infinito amor, Ele vai se revelar para nós. Isto é, nós precisamos buscar uma profunda relação com Deus, agora refletindo o seu caráter. E a piedade vai se manifestar dessa maneira, no temor a Deus, no amor ao próximo e num desejo sincero de agradá-lo. Por isso que nós vamos estudar esse ser de Deus, estudar esses atributos de Deus. E o texto base que a gente tem na nossa apostila é Oséias. Oséias 6, no capítulo 3, vai falar assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como o alvo é a sua vinda, e certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então o que Oséias está falando é que nós precisamos conhecer, mas não só conhecer, nós precisamos prosseguir em conhecer. Então o crescimento no conhecimento de Deus, ele é progressivo. Esse conhecimento salvífico de Deus é resultado da perseverança em conhecê-lo e também segui-lo. Então nós não podemos parar achando que nós já conhecemos tudo de Deus. Talvez você tenha aí 10, 20, 30, 40 anos de igreja e acha que conhece Deus plenamente. E nós não conhecemos nada do Senhor. O que Oséias está falando é que nós precisamos conhecer e prosseguir e conhecer a Deus.
A Bíblia vai falar ainda em Oséias 4:1 que a falta de conhecimento desse Deus tem sido fonte de todos os males para o seu povo. Ele fala assim, ouvi a palavra de Deus, ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, ele tem uma briga, ele tem um desgosto. Você pode entender essa contenda aqui como um monte de coisa, contra os habitantes da terra, contra vocês aqui de Frutal, contra a Igreja Presbiteriana Central de Frutal, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Olha o que o próprio Deus está falando. Ouve a palavra do que Deus está falando para vocês. As coisas que têm acontecido com vocês é porque vocês não têm conhecido a verdade, o amor, não têm conhecido a verdade, nem o amor e nem o conhecimento de Deus. Então nós precisamos buscar conhecer esse nosso Deus. Esse conhecimento de Deus vai trazer bênçãos para nós. A bênção da libertação, não é o que a Bíblia fala? E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O conhecer a Deus traz bênção também para a nossa vida. João 17:3 vai falar, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem enviaste. Então conhecer a Deus traz libertação e traz vida para nós. E esse conhecimento não é mera teoria. Ela precisa ser prática na nossa vida. No livro de Jeremias, tem uma passagem lá em Jeremias 22, que vai falar assim, julgou a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe é bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. O que conhecer a Deus traz? Conhecer a Deus traz você viver uma vida com juízo daquilo que Ele quer, olhando a causa das pessoas, dos necessitados, da piedade. Então nós precisamos conhecer. Então conhecer a Deus, a teologia, que muita gente arrepia quando se fala de teologia, mas a teologia nada mais é a ciência ou estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza, dos seus atributos e de suas relações com o homem e com o universo. Teologia é você aprender de Deus. Só que ela não pode estar só na cabeça. Ela precisa descer no nosso coração. Então, teologia, quando a gente estuda ela e traz ela para o coração, ela passa a ser vida. Teologia são realidades, não são palavras. Teologia é ensinar. É você resolver até demandas da igreja. Eu estou preparando um estudo, se Deus der oportunidade, talvez a próxima vez, sem ser escola dominical, eu quero trazer para vocês em Filipenses, Filipenses 2, de 5 a 11, quando fala assim, tende vós o mesmo sentimento, sabe aquela passagem que vai falar? Por que Paulo está escrevendo para a igreja de Filipos isso? E a gente vê sentimento ali, mas na verdade a tradução ela é muito pobre, Na verdade está falando que a gente tem que ter a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. Paulo ele está ensinando cristologia, ele está ensinando Cristo para aquela igreja que vivia de forma orgulhosa. A igreja de Filipos, vocês vão ver que ela é uma igreja que vivia de forma orgulhosa e também com contendas. Tinha aquelas duas mulheres, não é? Síndica, quem? Evódia. Lembra que elas estavam lá tendo problema? E Paulo fala para elas pensar igualmente. O que ele está falando para ele é ensinar, vocês precisam viver igual a Cristo. Que sendo igual a Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Então ele ensina teologia para resolver problemas básicos de quem? Da igreja. Então nós precisamos conhecer. Conhecer a Deus é uma necessidade. E a Bíblia vai falar que só há um Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em suas perfeições. E agora eu estou entrando um pouco na apostila, tá? A Bíblia vai falar, há um só Deus que é Espírito, infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então nós temos um Deus só, infinito, Ele é Espírito, infinito, eterno, imutável, em seu ser, na sua sabedoria, no seu poder, na sua santidade, na justiça e na verdade. E esse Deus, ele existe em três pessoas, no Pai, no Filho e no
Espírito Santo. A Bíblia vai falar em 1 Timóteo 2,5, fala, porquanto há um só Deus e só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia vai falar de um Deus que subsiste em três. Um Deus Pai, que é um Pai, que é o Deus, um Filho, que é Jesus, que é Deus, e do Espírito Santo, que também é Deus. Então a gente vai pensar que são três deuses. Não é isso que a Bíblia fala. De modo nenhum a palavra de Deus vai falar isso. Deus é um só, mas possui três personalidades. Ou seja, é uma só essência que se apresenta ao mesmo tempo em três pessoas. A gente vê vários exemplos sendo dados para poder explicar algo tão difícil de ser explicado. Quando para as crianças, por exemplo, a gente ensina a água, por exemplo. A água ela é uma só, é H2O, mas em três estados: sólido, líquido, gasoso. Mudou isso não, né? Quando eu estudava no Mobral, aqui na Dona Dalissa, brincadeira, mas era assim, sólido, líquido e gasoso. Era só uma água, se apresentando de três maneiras diferentes. Qualquer forma da gente ensinar a Trindade vai ser muito limitado, pois Deus é infinito. A gente viu que Ele é infinito. Mas mesmo assim, a Bíblia vai nos ensinar 5 coisas a respeito disso. Primeiro, ela nos ensina que há apenas um Deus. Isso, quase todas as páginas da palavra de Deus vão explicar sobre isso, que só há um Deus. E talvez Deuteronômio 4:35 é o mais representativo deles, mas tem vários textos. Ele vai falar assim, a ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então há um só Deus. A segunda coisa que a palavra nos ensina, que além de Deus ser único, ser só Ele, que esse Deus que é mostrado na palavra de Deus, Ele também é o Pai. Ele é aquele que é mostrado como o Pai, E isso também não tem controvérsia em nenhuma denominação, em nenhuma igreja. Porque Jesus vai falar, e talvez vai dar o maior exemplo em João 6:27, quando ele fala, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou como seu selo. Então o próprio Jesus testificando a Deus, esse Deus soberano também como Pai. E aí a gente vai ver vários exemplos na Bíblia, eu não vou falar todos aqui, porque senão nós vamos gastar o tempo só citando Deus como Pai. Então as Escrituras, elas são extremamente claras, quando vai falar para nós a respeito do Pai. Terceira coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar, é que o Filho também é Deus. A Bíblia vai ensinar que Jesus, o Messias, também é Deus. E talvez o Evangelho de João, ele é o melhor exemplo que a gente tem. João, quando vai ler lá, João no capítulo 1, vai falar assim, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo é identificado aqui como quem? Como quem era, como quem estava, Deus. Ao mesmo tempo que ele era Deus, mas também distintamente vai falar que ele estava com Deus. E o versículo 14 vai testificar para nós quem que era de fato esse verbo. Vai falar assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória como unigênito do Pai. Quem que é o unigênito do Pai? Jesus. Então a Bíblia também vai falar sobre um Cristo que também é Deus. E ele é identificado também por vários livros da palavra de Deus. E talvez alguns exemplos que vai mostrar Jesus como Deus para nós, é quando o livro lá de Isaías, ele vai falar, Isaías 43, fala assim, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, o Senhor Yahvé, o Deus da aliança, endireitai a vereda do nosso Deus. E aí a gente vai para o livro de Marcos e vê João preparando o caminho de quem? De Jesus. A quem Isaías chama de quem? De Deus. Então Jesus também é Deus. A gente vai ver várias passagens da Bíblia que vai atribuir a Jesus coisas que são atribuídas somente para aquele que é Deus.
Mateus 2,2 vai falar que ele é adorado. João 14 vai falar que ele incentiva os seus discípulos a orarem a ele. A Bíblia vai falar que ele perdoa pecados, e só quem poderia perdoar pecados para os judeus ali era o próprio Deus. A Bíblia vai falar em João, em Colossenses, que ele é o Criador. Vai falar que Jesus sustenta todas as coisas que são criadas em Colossenses. Vai falar que ele é soberano sobre a natureza, né? Testificando que ele é Deus, que ele será juiz no último dia, algo que a Bíblia fala que só um Deus pode trazer juízo. Então as Escrituras, elas não poderiam afirmar que Jesus fosse, que o Filho fosse Deus, se de fato ele não fosse. Então há um só Deus, o Deus Pai, o Deus Filho, e as Escrituras também vai falar do Deus Espírito Santo, né, que é identificado também como Deus. Quando a gente vai lá no livro de Atos, e talvez o mais emblemático dos textos, ele vai falar sobre um certo homem chamado Ananias. Lembra Ananias e Safira? Que eles vendem uma propriedade e falam que entregar tudo a Deus, né? Aí fala assim, ó: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse para o Espírito Santo? Aí continua, reservando parte do valor do campo, o versículo 4. Conversando, porventura, não seria teu? Conservando, perdão, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a quem? A Deus. Ele faz o paralelo no versículo 3, que mentiu para o Espírito Santo e mentiu para Deus, Deus sendo o Espírito Santo. A gente vai ver isso no paralelo de Isaías 6, 8 e 10 com Atos 28, 5. Outro paralelo que a gente vai ver, né, que o Senhor, algo semelhante que ele vai falar para nós no Salmo 95, de 7 a 11, vai falar assim, ó: ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o seu coração, como em Beribá, como em dia de Massá no deserto, quando seus pais me tentaram, pondo à prova. Aí você vai para o livro de Hebreus 3, 7 a 9, o autor de Hebreus vai falar assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo. Ele está falando a respeito lá dos Salmos. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então as Escrituras vão ensinar que, expressamente, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo também são Deus. Eles agem expressamente diferente, mas a ação de um Deus só. A Bíblia vai falar de um só Deus. Deus é Pai, Jesus é Deus, e o Espírito Santo é Deus. E talvez isso poderia causar a gente podia ter alguma conclusão, né? Talvez fosse um Deus só, e manifestando de maneiras diferentes. Talvez como Pai, talvez como Filho, talvez como Espírito Santo. Só que a própria palavra vai descartar para nós isso. Porque além de fornecer esses 4 ensinamentos que a gente viu, de um só Deus, um Deus que é Pai, um Jesus que é Deus, um Espírito Santo também que é Deus, ele vai nos mostrar aqui que, embora ele seja um só Deus, ele se relaciona entre si. Olha que interessante, a Bíblia vai falar que o Pai enviou o Filho, que o Pai e o Filho se amam, isso tudo em João, tá? Que eles falam um com o outro, que eles se conhecem, Mateus 11, 27, que o Filho é o nosso advogado junto a Deus, 1 João 2, 1. Né? Então, nenhum desses textos ia fazer sentido se o Pai não se diferenciasse do Filho. Eles estão se relacionando entre eles. A palavra de Deus também vai distinguir o Filho do Espírito Santo. A palavra de Deus vai falar em Lucas 3, 22, que o Espírito Santo, ele desce sobre o Filho no seu batismo. Vai falar que o Espírito Santo é um outro Consolador. Jesus está mandando um outro Consolador. A Bíblia vai falar que quem envia o Espírito Santo é quem? O próprio Jesus. E o Espírito Santo glorifica ao Filho,
Está falando lá em João 16, de 13 ao 14. E, finalmente, a Escritura também vai distinguir Deus agora do Espírito Santo. A Bíblia vai falar em João 14, 26, que o próprio Pai vai mandar o Espírito Santo. E também vai falar em Romanos 8, 26, 27, assim: também o Espírito semelhante nos assistisse em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Então o Espírito Santo também intercedendo por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então a gente vai ver esses três, né, eles em muitas passagens se distinguindo um dos outros. E talvez a mais emblemática, Mateus 28, 19, quando ele manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se fosse um só, o próprio Jesus não ia gastar tempo falando para batizar em nome dos três. Então a questão teológica que para nós é qual? Como nós vamos entender Deus para que tudo que as Escrituras... Como devemos entender Deus para que tudo que as Escrituras ensinam seja verdadeiro? Em outras palavras, qual é a dedução lógica e clara desses ensinamentos expressos? Ou talvez você vai perguntar, a Trindade ela é bíblica? E a gente vai ver que ela é totalmente bíblica naquilo que a gente explicou. Existe uma explicação satisfatória para essa questão? Não. Não existe. Você não vai conseguir explicar um ser tão soberano. Um Deus que age em três pessoas distintamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Depois eu vou mandar no grupo da igreja, eu não sei quem faz parte do grupo, eu vou mandar tanto no grupo da igreja como no grupo dos novos, né, um trecho do Adalto Lourenço, quando ele está naquele programa Vejam Só, que ele vai falar a respeito de como a melhor forma, como que Deus se identificou, a assinatura de Deus na criação dele. Deus assinando a criação dele. Ele vai falar assim, ó, quando você pensa no tempo humano, nós vamos pensar no quê? Passado, presente e futuro. Quando você pensa em espaço, largura, altura, profundidade. Quando você pensa nas bases da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons, elétrons. Quando você estuda os estados básicos da matéria, que a gente já falou, sólido, líquido e gasoso. Quando você estuda música, melodia, harmonia e ritmo. Deus coloca a identidade dele, de 3 em 1, em toda a natureza. Até o apresentador até leva um susto, né? Fala, credo, fiquei até com medo agora. Mas Deus coloca a identidade dele, né? A assinatura dele, do verdadeiro Deus, na criação, 3 em 1. Então não tem como a gente querer também explicar um ser divino, o ser de Deus, um Deus que é. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver que eles têm algumas propriedades, algumas características diferentes um dos outros. Quando a gente pensa no Pai, a gente vai ver que o Pai não foi gerado. Ele mesmo fala que ele é. Da onde que veio Deus? Quem criou Deus? Você já fez essas perguntas? Eu sou o pecador aqui. De onde que Deus veio? De onde que ele surgiu? Né? Se a gente pensar numa explosão, aí a cabeça é menor que uma areia, né? Algo que sai tão perfeito, um mecanismo tão perfeito de criação, de natureza, de ser, de homem, né? Mas como você vai explicar? Um Deus que não foi gerado, ele simplesmente é. Sou o que sou. Sou o que sou. Então, não vai perguntar para Deus sobre ele lá, não. Senão ele vai falar para você, eu sou. E se a gente estiver lá para perguntar, glória a Deus, né? Que bom, estamos lá. Não precisa nem saber quem ele mais. Ele simplesmente é. Ele não é gerado. E ele tem algumas obras que são só do Pai. Algumas obras que são atribuídas somente a ele. Primeiro, ele é o criador e planejador de toda a obra e de toda a redenção. Efésios 1, de 3 a 6, vai falar isso para nós. Um Deus Pai,
Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, o conselho da sua vontade, para a louvor e glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Um Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou. Depois a gente entra nesse assunto, né, Valente? Depois a gente entra nesse assunto de escolha e predestinação. Mas ele simplesmente, ele é. Ele é o Criador, ele é o planejador de toda a obra, de toda a criação. E também das obras da criação e da providência, né? Principalmente no começo. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então Deus, Ele é o Criador, Ele é o planejador de todas as coisas. E Ele não é gerado, Ele simplesmente é. Deus simplesmente é. Quando a gente vai ver a pessoa do Filho, a gente vai ver que, de fato, Jesus agora foi gerado. Hebreus 1:5 vai falar, havendo Deus, outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. E Ele fala assim, Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Cristo é o Filho, os anjos são os ministros, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Uma propriedade de Jesus, diferente do Pai, é que Jesus foi gerado pelo próprio Deus. Aqui começa a primeira diferença. Ele é gerado do Pai, mas participa da mesma essência que o Pai é. Essa é a tônica do livro de Hebreus. Quando você lê o livro de Hebreus, você vai ver de um ser que foi criado por Deus, mas participa da mesma essência de Deus, sendo Deus. Ele é divino, Ele é Deus, é outra natureza, é outra forma de Jesus. Quando lá em Filipenses, que eu já li aqui, vai falar que sendo em forma, né, a gente tem o mesmo sentimento, que Ele tendo a forma de Deus, quer dizer, não é a forma física, porque Deus não tem forma física, Ele é Espírito. Quando Ele vai falar em forma, está falando a mesma essência, a mesma natureza de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus. Mas ao mesmo tempo que Jesus é Deus, a Bíblia vai falar que Ele é o quê? Homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Tem explicação para isso? Quem consegue explicar aí? O microfone está aqui. Explica isso para nós. É 100% Deus e 100% homem. Mas a Bíblia revela isso para nós. E o Verbo se fez carne. Quem que era o Verbo? O Verbo era Deus. E agora ele faz o quê? Carne. Jesus deixou de ser Deus quando ele faz carne? A Bíblia fala que ele é o quê? Imutável. Ele não muda. Então, o próprio Deus, ele é o próprio Jesus, 100% homem, 100% Deus. O Verbo fez carne e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E também vai falar a respeito, não vai passar rápido demais a hora, né? E vai também falar a respeito do Espírito Santo, as personalidades do Espírito Santo, né? A gente vai ver que o Espírito Santo ele tem emoções, ele tem capacidade de interagir com todo o ser humano. A Bíblia vai falar que ele tanto tem emoções para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Então isso mostra para nós que ele é uma pessoa, que também ele é Deus, e a gente já viu isso falado. Além de ele ser Deus, vai falar que tem obras que são do Espírito Santo sobre nós, a instrução e a qualificação. Então você aprende de Deus, porque o Espírito Santo revela a você.
É o Espírito Santo que revela a vontade dele para nós, é o Espírito Santo que traz a iluminação da palavra para nós. Se você está entendendo alguma coisa aqui hoje, é porque o Espírito Santo está revelando isso para você. É só pelo Espírito Santo. A Bíblia vai falar também que o Espírito Santo, ele ensina a direção que a igreja precisa andar, ela livra a gente dos erros, né? João vai falar que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que eu tenho dito para vocês. Então o Espírito Santo é aquele que nos ensina e que nos direciona. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito. Desde que o pastor Anderson chegou aqui, uma pregação incansável que ele tem feito, ou cansável para alguns. Ele tem falado constantemente de se encher do Espírito, não tem? De se transbordar do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a única forma da gente de viver uma vida plena, de conhecimento daquilo que Deus quer para nós. Se eu não estiver cheio do Espírito, eu nunca vou entender. Eu sempre vou estar no erro, na escuridão, pecando. Por isso que essa palavra de se encher, de se revestir do Espírito Santo, ela é uma palavra que ela tem que ser constantemente falada para nós. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. E a Bíblia vai falar que esses Deus, o Deus Pai, o ser de Deus, ele tem alguns atributos. A gente já escutou muito falar a respeito de atributos, ou entenda como qualidades de Deus. E o Salmo 139, não vou ler ele agora porque ele é extenso, mas ele é o que mais vai falar a respeito de alguns atributos de Deus. Esses atributos você pode entender como qualidades, como perfeições, excelências, você pode entender como virtudes. Pedro vai usar virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. O próprio Calvino falava dos atributos de Deus como virtudes, que nós precisamos ter. E como que esses atributos de Deus eles se manifestam na vida da igreja? De duas maneiras: atributos que ele se comunica conosco e atributos que ele não se comunica conosco. Tem atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis pertencem exclusivamente a Deus. E o primeiro atributo que ele vai falar que é a existência autônoma dele, independente dele. Nada criou Deus, ele simplesmente ele é. Ele não é limitado por nada nem por ninguém. Ninguém aconselhou ele a nada. Isaías vai falar: com quem comparareis a Deus? Ou coisa semelhante confrontareis a ele? Deus ele é independente de todas as coisas. Ele é autônomo também nos seus conhecimentos e também nos seus pensamentos. Quem consegue entender a mente de Deus? Quão insondáveis são os seus juízos? Quão inescrutáveis os seus caminhos? Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Romanos está falando isso para nós. Deus é totalmente autônomo também na sua vontade. A vontade de Deus ela é soberana. E se Ele quiser agir conforme a vontade dEle, Ele vai agir. Porventura o objeto pode perguntar para quem o fez: por que você me fez assim? O vaso pode perguntar para o oleiro: por que eu sou dessa forma? Deus age conforme a vontade dEle. Isso é tirania? Você entende a vontade de Deus como tirania para a sua vida ou não? Se ela é boa, perfeita e agradável. Deus também é totalmente independente no seu poder. Ele faz as coisas conforme lhe agrada. No céu está o nosso Deus e tudo lhe faz como lhe agrada. Isso está lá em Salmo 115, 3. E também o Pai e o Filho, eles têm vida em si mesmo. Outro aspecto desses atributos, dessas virtudes de Deus é que Ele é imutável. E quando a gente fala imutável, não quer dizer que Deus seja imóvel. O que ele não sofre mudança no ser dele, nas suas virtudes e nem nos seus propósitos. E principalmente nas suas promessas. Isso é a maior fonte de fé e de confiança que a gente pode ter num Deus que não vai mudar. Diferente da gente, que muitas vezes muda, E como muda? Muda de opinião, muda de comportamento, muda a moda,
A gente muda facilmente conforme as coisas. Hoje a gente tem visto o Instagram e os influencers da vida, você muda conforme parece que esse povo muda, né? Só que Deus não muda. Se o penteado está um degradezinho, né, João? É degradezinho. Agora está o cabelo cheinho, está uma barbinha. Antigamente ninguém andava com barba, envelhecia. Hoje, se você tirar a barba, a mulher bate no você. Né, pô? Fala que eu fico mais bonito de barba. Não fica bonito de nenhum jeito, né? Mas acho. Então a gente muda. E Deus não muda. É outro aspecto também dos atributos dele. Deus é imutável, mas não imóvel. Ele olha para você. Ele sabe o que você está passando. Isso é motivo de fé. Outra coisa que a gente vê nos atributos de Deus é a sua infinidade. Deus não é limitado em nada. Deus é espírito, eterno e imutável, em sabedoria, em poder, justiça, bondade e verdade. E nesse aspecto da sua infinidade, ele é perfeito. A Bíblia vai falar, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Outro aspecto que só Deus tem, um atributo que ele não comunica conosco, é a eternidade. Essa eternidade, ela era compartilhada conosco, não era? Lá no Éden. A partir daquele momento a gente passou a ser mortal. E eu falei, a gente tem dificuldade de explicar sobre a eternidade, né, de Deus, porque a gente vive nos nossos tempos. Deus também, outro aspecto dele é a sua imensidade, a transcendência de Deus, um Deus que está além de todas as coisas. E essa imanência de Deus vai falar que nada escapa da presença de Deus. Então é maravilhoso a gente saber que nada passa sobre ele que ele não saiba. Nada. Outro aspecto dessa eternidade de Deus é a respeito também da sua onipresença. Deus está em todas as partes. Maravilhoso saber que Deus está em todos os lugares, não é? E assustador. E assustador. Saber que Deus está lá no quarto, quando você abre o celular, quando você abre o tablet, o notebook. Deus está lá quando você está com as suas conversas no telefone. Deus está lá no seu trabalho, vendo tudo que você está fazendo. Deus está nos seus negócios. Deus está no trânsito. É maravilhoso saber disso. A gente pode contar de um Deus próximo e perto. Por outro lado, assustador saber que Ele está tão próximo e perto quando a gente vive uma vida de forma que Ele não quer para nós. A Bíblia vai falar que Deus ele é único, né? Então a trindade de um Deus único, singular, dos seus atributos incomunicáveis, é um Deus que se relaciona conosco. O texto, quando a gente lê o Salmo 113, a gente vai ver que a primeira parte do texto vai falar de um Deus que relaciona-se com a gente, com esses atributos que são incomunicáveis. Mas do verso 6 para frente vai falar que ele tem atributos que são comunicáveis, que ele se inclina, né? Ele se inclina do céu para ver o que passa na terra conosco. E a Bíblia vai falar de alguns atributos comunicáveis. Eu estou dando uma adiantada aqui para a gente terminar, tá? Ele vai falar desses atributos que ele se comunica conosco. Ele vai falar de atributos que ele se comunica, que nele é extremamente perfeito, mas que em nós não é tão perfeito assim, tem as suas dificuldades. Ele se comunica conosco em sabedoria. Ele vai falar, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e ele dá sabedoria a quem? Aos simples. Então Deus se comunica, ele mostra o caminho. O temor do Senhor é o quê? O princípio do saber, da sabedoria. Então são atributos dele, mas que ele se comunica conosco para que nós possamos ter uma vida debaixo da vontade dele. Ele se comunica também com a bondade dele. O Espírito Santo de Deus agindo em nós faz que nós nos tornemos mais bondosos. Que nós possamos ter atos de bondade, porque nós somos filhos desse Pai celeste, de um Deus que é bom, que usa da graça dele sobre todas as pessoas, sobre bons, sobre justos e injustos, não é isso que a Bíblia fala? Então nós precisamos agir
conforme essa bondade dele. Não só para quem te faz bem, mas também para quem? Para os seus inimigos. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Atos de bondade. Atos de bondade. Outro aspecto que ele se relaciona conosco é na sua santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade significa o quê? Ser separado para Deus. Esse ato de se comunicar conosco em santidade é para que nós possamos entender de fato essa boa, perfeita a vontade dele sobre a nossa vida. Ele vai falar que ele se relaciona conosco em retidão, onde nós precisamos agir com retidão. Ele fala assim, ele é um rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a iniquidade, executas os juízos e a justiça em Jacó. Ele fala para a gente agir de forma de juízo, para a gente evitar contendas, agir sabiamente, certamente, como um bom juiz, não como um mau juiz. Foi isso que ele ensinou para Salomão lá, quando as duas supostas mães veio com o filho, alegando que o filho seria de uma ou de outra. O que Salomão fez? Corta. A mãe verdadeira falou, não, deixa ela. Quando as demandas vêm para você, você age com partidarismo ou não? Você age porque o fulano é seu amigo? Ou algo vai beneficiar você e você age conforme o seu juízo? O que ele está falando aqui é que desse atributo de justiça ele se comunica conosco, para que nós possamos agir certo. Ele vai falar sobre verdade, ele vai falar que outro aspecto também é a gente agir com amor. Nós precisamos ser verdadeiros e amar uns aos outros, porque como a gente vai falar que a gente ama a Deus, que a gente não vê, e odeia o irmão a quem a gente vê. Então esse atributo do amor também está no nosso coração. Ele vai falar de misericórdia, de longanimidade, né? Vai falar da graça de Deus, desse amor imerecido sobre as nossas vidas. Ele vai falar que nós precisamos ser longânimo, quer dizer, de alma grande, é a tolerância de suportar os perversos. Atributo difícil de você seguir a Deus, né? Ser longânimo, ser paciente, ser manso. O que a Bíblia está nos ensinando, meus queridos, que nós precisamos prosseguir a conhecer a Deus. Nós precisamos buscar esse Deus, um Deus santo, conhecer o ser de Deus, para que nós possamos ter uma vida de santidade e de piedade, para que agora nós possamos viver segundo o coração de Deus. Esse é o motivo da gente conhecer o ser de Deus, ver como que nós nos comunicamos com Ele, nessas verdades, nesses atributos. E procurar viver uma vida de santidade, porque Ele é santo. Não queira conhecer a Deus para arrogância. Acho que a arrogância espiritual é a pior que tem, né? Você querer conhecer mais de Deus do que o outro e isso ser uma soberba no seu coração. Nós precisamos conhecer ao nosso Deus, prosseguir em conhecer ao nosso Deus, para que nós possamos viver uma vida de santidade. Tem uma música do Trazendo a Arca, antiga, vai dar certo de tocar? Vai? Pensa. Ela fala assim, te conhecer e prosseguir, é o refrão dela, e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, te conhecer e te conhecer. É tudo que eu quero para a minha vida. Eu quero te ver como eu nunca te vi, tocar-te e sentir tuas mãos me tocar. E é sério o que ele fala, podes fazer em mim o que tem que fazer. Eu quero ser segundo o seu coração. Te conhecer. E prosseguir e te conhecer. Que esse seja o alvo da nossa vida nessa manhã. Amém?